Leitura da Lei 68, 6.830 ou 6830 trata da execução fiscal, LEF, Lei de Execução Fiscal. A execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e as respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo CPC, Código de Processo Civil. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária, da Lei 4320, da Lei 17 de março de 1964, com as alterações posteriores que estatuem normas gerais sobre o direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, abrange a atualização monetária, a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. A inscrição que constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do fim do aquele prazo. Então, a extinção que se construir ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e a certeza do crédito. Então, a inscrição constitui ato administrativo de legalidade. E esse ato vai ser para apurar a liquidez e a certeza do crédito. O ato de inscrição suspenderá a prescrição, para todos os efeitos, por 180 dias, ou vai suspender até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do fim do aquele prazo. A dívida ativa da União será apurada e inscrita pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do devedor, do corresponsável e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou outros, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei ou em contrato, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contrato da dívida, a indicação, se for o caso de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, a data e o número de inscrição do registro da dívida ativa e o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderá ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ou executada a devolução do prazo para embargos. Poderá ser emendada. O prazo para a cobrança de contribuições previdenciárias
Continua a ser estabelecido pelo artigo 144 da Lei 3807, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou por terceiros. Aqui aproveite. A execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, e os sucessores a qualquer título. Ressalvados do artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se antes de garantidos créditos da Fazenda Pública alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens dos administrados, respondem solidariamente pelos valores desses bens. A dívida ativa da fazenda de qualquer natureza aplicam-se as normas relativas às responsabilidades previstas na legislação tributária, civil e comercial. Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. Aplica-se a dívida ativa da Fazenda Pública, de natureza não tributária, o disposto no artigo 186 e 188 e 192 do Código Tributário Nacional. Colocar essa legislação aqui. A competência para processar e julgar a execução de dívida ativa da Fazenda Pública exclui de qualquer outro juízo, inclusive o de falência da concordata, na liquidação, da insolvência ou do inventário. A petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação. A petição inicial será instruída com certidão de dívida ativa, que dela fará parte integrante como se estivesse transcrita. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento da petição inicial. O valor da causa será o da dívida constante na certidão com encargos legais. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. Arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Registro da penhora ou do sequestro, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14. E a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. O executado será citado no prazo de 5 dias para pagar a dívida com juros e multa de mora em encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer de outra forma. A citação pelo correio considerar-se-á feita na data da entrega da carta do endereço do executado, ou se a data for omitida no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta de agência postal. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. O edital de citação será fixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com prazo de 30 dias, e conterá apenas a indicação do exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da
dívida, a data e o número de inscrição do registro de dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. O executado ausente do país será citado por edital com prazo de 60 dias. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. O ato de inscrição, ele suspende. O despacho interrompe. A inscrição suspende 180 dias e o despacho do juiz interrompe. Em garantia de execução, pelo valor da dívida, juros e multa, de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá efetuar depósito em dinheiro a ordem do juiz em estabelecimento oficial de crédito, que assegure a atualização monetária. Oferecer fiança bancária ou seguro garantia, nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11, ou indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito da fiança bancária, seguro garantia ou da penhora dos bens executados ou de terceiros. A garantia da execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia produz os mesmos efeitos da penhora. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. A fiança bancária prevista no inciso 2 obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O executado poderá pagar parcela da dívida que julgar em controvérsia e garantir a execução do saldo do devedor. Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: dinheiro, título da dívida pública, bem como título de crédito que tenha cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes, direitos e ações. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como as plantações ou edifícios em construção. A penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito, de que trata o inciso 1 do artigo 9º. A penhora pode recair excepcionalmente sobre plantações, comercial, edifícios, construções. O juiz ordenará a remoção do bem penhorado para o depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer em qualquer fase do processo. Na execução fiscal, far-se a intimação da penhora ao executado mediante a publicação no órgão oficial do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Na comarca interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, inciso 1 e 2 para a citação. Se a penhora recair sobre o bem imóvel, far-se a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. Far-se a intimação da penhora pessoalmente ao executado
far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou seu representante legal. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. Impugnada a avaliação pelo executado ou pela fazenda pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará o avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Se não houver na comarca avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeado pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. O oficial de justiça entregará contrafé e cópia do termo ou auto da penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata o artigo 7, inciso 4. No ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado, na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo, na junta comercial, na bolsa de valores e na sociedade comercial, se forem ações, debêntures, partes beneficiárias, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro, garantia. A fazenda pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como reforço da penhora insuficiente. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária, da juntada da prova de fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora. Não são admissíveis embargos executados antes de garantia de execução. No prazo de embargos, o executado deverá alegar toda a matéria de defesa, requerer provas e juntar os autos, documentos e rol de testemunhas. Até 3, ou a critério do juiz, até o dobro desse limite. Não será admitida a reconvenção, nem compensação e as exceções, salvo a suspensão, incompetência e impedimento. Serão erguidas em matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias, designadas em seguida as audiências de instrução e julgamento. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo de direito e de fato a prova for exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. Caso não sejam oferidos os embargos, a fazenda pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos no prazo de 15 dias. Remir bem, se a garantia for real, pagar o valor da dívida, ou multa de mora e os demais encargos indicados na certidão de dívida ativa, pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória. Na execução por carta, os embargos executados serão oferecidos no juiz deprecado, que os remeterá ao juiz deprecante para instrução e julgamento. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juiz deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria. Na hipótese de alienação antecipada de bens penhorados, o produto será depositado em garantia de execução nos termos do artigo 9º, inciso 1. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costumes, na sede de juízo e é publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, com o expediente judiciário no órgão oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderão ser superior a 30 nem inferior a 10.
o representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente da realização do leilão com antecedência prevista no parágrafo anterior. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público no lugar designado pelo juiz. A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. Cabe ao arrematante o pagamento de comissão do leiloeiro e das demais despesas indicadas no edital. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados antes do leilão pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. Fim do leilão. Se não houver licitante, pelo preço da avaliação, havendo licitante com preferência em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 dias. Se o preço da avaliação ou do valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo juiz, se a diferença for depositada pela exequente à ordem do juiz, no prazo de 30 dias. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista nos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. Se antes da decisão da primeira instância a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para a parte. As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto os diferentes processos. As publicações farão sempre referência ao número do processo do respectivo juízo e ao número de correspondente inscrição de dívida ativa, bem como o nome das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião dos processos contra o mesmo devedor. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juiz da primeira distribuição. A cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: União e suas autarquias, Estado, Distrito Federal e territórios e suas autarquias, conjuntamente e pró-rata, municípios e suas autarquias, conjuntamente ou pró-rata, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio e sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis, inclusive os gravados com ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados aqueles absolutamente impenhoráveis. No processo de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova da quitação da dívida ativa ou a concordância da Fazenda Pública. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto 1737, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União e suas autarquias.
na Caixa Econômica ou no Banco Oficial de Unidade Federativa ou a sua falta na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com a execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, os municípios e suas autarquias. Os depósitos que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juiz competente. O juiz de ofício comunicará a repartição competente da Fazenda Pública para fins de averbação no registro de dívida ativa. A decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução total ou parcialmente das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Para efeitos deste artigo, considerar-se-á o valor da dívida monetária atualizado e acrescido de multas e juros, mora e demais encargos legais na data da distribuição. Os embargos infringentes, instruído ou não com documentos novos, serão deduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo, em petição fundamentada. Ouvido o embargado no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz, que dentro de 20 dias o rejeitará ou reformará a sentença. Nos processos regulados por esta lei, poderá ser dispensada a audiência do revisor no julgamento das apelações. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da dívida ativa respectiva, em juízo ou fora dele, e aprovar inclusive os modelos de documentos de arrecadação. O auxiliar de justiça, que por ação ou omissão culposa ou dolosa prejudicar a execução, será responsabilidade civil, penal e administrativamente. O oficial de justiça deverá efetuar em 10 dias as diligências que lhe forem coordenadas, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado perante o juiz. A discussão judicial de dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória do ato declaratório de dívida, esta precedida por depósito preparatório no valor do débito monetariamente corrigido e acrescidos juros e multas de mora e demais encargos. A propositura pelo contribuinte de ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. A Fazenda Pública não está sujeita a pagamento de custos e emolumentos. As práticas dos atos judiciais de seus interesses independerá de preparo ou de prévio depósito. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizados os bens localizados do devedor ou encontrado bens sobre os quais possam recair a penhora e, nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. Suspendo o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Decorrido o prazo de 1 ano, sem que sejam localizados o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Encontrado que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. A manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no parágrafo 4º deste artigo, será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministério do Estado da Fazenda.
o processo administrativo correspondente à inscrição de dívida ativa, a execução fiscal ou a ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Mediante requisição do juiz, a repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juiz pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem translatadas.